Não existe ambiente ruim quando a tua presença está ali. Porque o que chama a atenção não é mais o ambiente, é a tua presença que enche o ambiente. Oh, coisa boa! Por isso que aquela sarça que ardia e não se consumia, fez Moisés temer, olhar e ouvir ter as sandálias dos pés, porque o lugar agora é santo, é a tua presença. E que a tua presença, Senhor, que já tomou este lugar, tome a vida do teu servo, de tal forma que no abrir da sua boca, o rio de Deus encha este lugar, flua dos lábios dele o teu rio de Deus, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos juntos abrir a Bíblia Sagrada, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, verso de número 17. Enquanto vocês estão procurando o texto, eu quero louvar a Deus por estar aqui nessa noite, nesse início de semana de vigília. Deus tem sido muito bondoso comigo, misericordioso, gracioso. Minha gratidão a Ele é muito grande. Estar aqui é um presente de Deus. Mais uma vez, estendo a minha gratidão ao pastor Jean Kleber, pastor Assis, todos que fazem IBN, que agora é IBM. Deus abençoe vocês. Me faço acompanhado hoje da mulher mais bonita do ambiente, de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil, do mundo. Pode aplaudir para ela, vai. A irmã Noádia Tamires Oliveira Duarte Gerbasi. Está fazendo mais um aninho de vida, né? Não vou dizer a idade, tá bom? Olhe para ela e veja que ela está novinha. 15 anos. Quarta-feira nós estaremos comemorando o aniversário da minha esposa. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, a sua companhia aqui nessa noite. É muito bom, é um presente. Deus abençoe. Romanos 1:17. Minha voz está um pouquinho desgastada, mas a Roberta está me ajudando muito hoje. Obrigado, meu irmão. Diz assim um texto: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Pensando nessa semana de vigília, que tem como temática a pureza do cristianismo, e dentro dessa temática eu fiquei com o assunto fé. Deus colocou no meu coração para esta noite nós darmos um passeio na história da igreja e perceber o quanto esta igreja é triunfante, é vencedora por meio da sua fé em Deus, o nosso Senhor. Então eu peço a sua paciência para nós adentrarmos hoje na história da igreja, para entendermos melhor esse assunto. Antes da chegada do Messias, o mundo estava sendo dominado por duas forças,
Uma delas era o pensamento grego, a filosofia grega, que através dos seus pensadores, Platão, Sócrates, Aristóteles, estavam dominando o mundo inteiro. Porém, com a morte do imperador Alexandre o Grande e com o surgimento do Império Romano, essa influência dos gregos ficou apenas na cultura, na religião e na filosofia. No contexto militar, territorial, quem estava dominando o mundo era Roma com os seus exércitos. Dentro desse contexto histórico, filosófico e cultural, cumpre-se uma das promessas mais aguardadas de toda a Bíblia Sagrada: a chegada do Messias, do ungido de Deus, a chegada do Deus que se fez carne e habitou entre nós, a chegada de Jesus Cristo de Nazaré. Com a sua chegada, criou-se uma expectativa no coração dos judeus. A expectativa era essa: se ver livre dessas influências, dessas forças que estavam dominando o mundo, tanto no sentido filosófico, cultural, como também territorial. O domínio de Roma estava também sobre os judeus. Então, na mente dos judeus, a expectativa é: o Messias chegou, e assim como Davi, ele vai guerrear, e por meio da espada vai nos libertar, tanto do império de Roma, como da influência dos gregos. Mas logo essa expectativa foi frustrada, pois esse Cristo que veio à terra não veio lutar especificamente contra Roma e o seu império. Ficou claro que a luta desse Cristo, desse Messias, desse Salvador, não seria contra a carne e o sangue, ou seja, não seria contra Roma e os seus exércitos, mas seria contra as potestades do mal, os dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade, o próprio Satanás. A sua guerra não seria por territórios, a sua guerra seria por almas que estavam aprisionadas por Satanás e os seus demônios. Essa era a guerra que o Messias iria travar. E nesta guerra ele teria o auxílio de um exército. Ele iria montar um exército para batalhar por longos e longos anos o bom combate da fé. Este exército não seria formado por soldados preparados na espada, mas sim por pessoas simples, marginalizadas, discriminadas pela sociedade, pescadores, cobradores de impostos, ex-prostitutas, entre outros. Estes fariam parte do exército de Cristo na batalha contra o mal. E este exército recebeu um nome do seu general, do seu líder, e o nome deste exército é a sua igreja. Em Mateus capítulo de número 16, nos versos 13 a 18, nós vamos ver Jesus com os seus discípulos entrando nos territórios de Cesareia de Filipe. E nesse território Cristo fez algumas perguntas aos seus discípulos. A primeira pergunta é essa: o que é que os homens estão falando ao meu respeito? O que é que eles acham a respeito do Filho do Homem? Os discípulos começam a responder. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Elias.
Há quem diga que o Senhor é Jeremias, e outros estão insinuando que o Senhor é qualquer outro profeta. E o Senhor se vira para eles e faz mais uma pergunta: e vocês? Vocês acham o que de mim? O que é que eu sou para vocês? Pedro se antecipa e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Simão e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Estava ali revelado naquele momento o plano de Deus para a libertação do mundo, a sua igreja. É bem verdade que esse termo igreja já era usado para se referir a um grupo que foi chamado para uma assembleia solene. O termo grego é eclésia, chamados para fora. Cristo se utiliza desse termo para indicar aos seus discípulos a ideia de um grupo que atenderia o seu chamado, que rejeitaria os prazeres do mundo, comprometendo-se com a sua causa. A sua igreja seria o seu exército na terra, que iria auxiliá-lo nesta batalha espiritual contra os demônios, contra Satanás. E a esta igreja, que é o seu exército, ele dá duas certezas. A primeira certeza é que jamais a igreja deixará de existir. E por que essa igreja não vai deixar de existir? Porque ela está edificada sobre a rocha. Olha o que é que Jesus diz a Pedro: você é Pedro, do grego Petros, fagulha de pedra. Você é, Pedro, uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, do grego Petra, rocha inabalável, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa rocha aqui é o próprio Cristo que estava sendo verbalizado pela voz de Pedro. Jesus estava garantindo à igreja que ela jamais deixaria de existir, porque ela estava fundamentada em uma rocha forte, em uma rocha inabalável. Não importava o que viesse a acontecer, a igreja jamais deixaria de existir, porque esta rocha é inabalável. O nome dela, Jesus de Nazaré. O próprio Pedro confirma isso em Atos capítulo 4. Ele vai dizer assim, ó: ele é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou pedra principal de esquina. Então Cristo é o fundamento da igreja. Outra certeza que Cristo dá à sua igreja é que ela será vencedora. Ela vai lutar contra as portas do inferno, mas ela vai vencer. Essa expressão, portas do inferno, pode ser interpretada de algumas formas, das quais eu destaco duas. Inferno, no sentido grego da palavra Hades, que indica a sepultura, que aponta para a morte. Cristo está ali dizendo que a morte não vai vencer a igreja. Por que a morte não vencerá a igreja? Porque quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E como é que a igreja vai vencer a morte? 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a seguir, ele vai dizer: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A igreja vencerá a morte, mas essa expressão portas do inferno também traz a indicação das forças espirituais do mal, que seria assim o grande inimigo da igreja. Mas o Senhor está dizendo que as portas do inferno não iriam resistir. A ideia aqui não é que o inferno iria atacar a igreja e a igreja iria suportar. A ideia aqui é que a igreja iria atacar e as portas do inferno não iriam resistir o ataque da igreja. É por isso que Paulo diz com tanta convicção, em Romanos capítulo 8, versículo 37, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você não é qualquer grupo, você é a igreja de Deus na terra. Você é a coluna e a firmeza da verdade. Você é a nação santa, o povo adquirido, arrancado das trevas para a sua maravilhosa luz. Levante a sua cabeça, você faz parte desse exército. E a este exército chamado igreja, Cristo fez questão de treinar. Por 3 anos, Cristo treinou a sua igreja, deu instruções e mostrou que nesta batalha contra o mal nós não iríamos usar a espada, nós iríamos usar outros tipos de ferramenta, como a fé, iríamos usar as escrituras, iríamos usar o amor, iríamos usar ferramentas totalmente diferenciadas, mas que dariam certo. Depois desses 3 anos de treinamento, Cristo cumpre o seu propósito na cruz do Calvário, morre pagando os pecados da humanidade, ressuscita mostrando a sua soberania sobre a morte, dizendo: eu sou mais poderoso que a morte. Se apresenta aos seus discípulos para dar as suas últimas instruções. E dentre essas últimas instruções, uma delas é essa: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não saiam para a batalha sem que antes vocês tenham esta experiência com o Espírito Santo de Deus. E este exército chamado igreja entra dentro do cenáculo e por 10 dias começa a orar. E o texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles, e todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Depois dessa experiência, a igreja estava preparada para entrar no campo de batalha e vencer o inferno. E logo no primeiro sermão, depois da descida do Espírito Santo, quando Pedro lança a rede, 3.000 almas aproximadamente se entregam ao Senhor Jesus. Pouco tempo depois, Atos 4:4 vai mostrar que a multidão de 3 subiu para 5.000. O evangelho começou a ser pregado, as portas do inferno começam agora a ser vencidas dentro dos territórios de Jerusalém. Mas não para por aí. A promessa não era só para Jerusalém, a promessa também envolvia Samaria.
E Filipe, cheio do Espírito Santo, toma a atitude de ir até os samaritanos, quebrar uma barreira histórica, porque até então havia um sentimento entre judeu e samaritano, e eles não se comunicavam de maneira pacífica. Mas agora Filipe, cheio do Espírito Santo, vai lá quebrar esta barreira. E quando ele chega em Samaria, para sua surpresa, ele é bem recebido. E ele começa a anunciar a Cristo para os samaritanos. E sabe o que acontece? A barreira cai e Deus começa a operar dentro de Samaria. O texto sagrado vai dizer que os coxos eram curados, os oprimidos do diabo eram libertos, e pelas mãos de Filipe, maravilhas extraordinárias aconteciam. A igreja ganha mais território. A igreja agora entra dentro de Samaria, mas não para por aí. Em Atos capítulo de número 9 acontece uma das conversões mais importantes na história da igreja. Quem? Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja, o fariseu que aprendeu a lei aos pés de Gamaliel, o homem que tinha cartas para prender, o homem que tinha autorização para matar aqueles que confessavam a Cristo como Senhor. Ele vem no caminho de Damasco e o próprio Cristo se revela a ele. Um resplendor de glória vem diante dele, a ponto dele cair no chão. E o Senhor pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Perceba que Saulo não estava perseguindo literalmente a pessoa de Cristo, ele estava perseguindo a sua igreja. Mas quem mexe com a igreja, mexe com o dono dela. Quem mexe com você, mexe com o próprio Cristo. Na cachorra e me canta lá, Bioceia. Deixe na mão do teu Cristo, porque Ele vai te defender na terra. Quem é que recebe esta palavra? Glorifique a Deus. A partir dessa revelação, Saulo é levado cego até uma rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Aí Deus vai lá em Ananias e diz: Ananias, vai na rua chamada direita e ora por um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias conhecia a fama de Saulo. Ananias quis retrucar e dizer: não, Senhor, ele está com cartas para prender, subjugar. Mas Deus abre a boca do anjo e diz assim: você vai, porque ele não é mais perseguidor, para mim ele é um vaso escolhido. Ananias entra dentro daquela casa com a autoridade de Deus, e Saulo já estava orando. E mesmo cego fisicamente, Saulo começa a ter visões, e ele viu um homem entrando na casa e orando por ele. Quem é ele? Ananias. Ananias chega lá, ora por Saulo, as escamas caem dos seus olhos, ele volta a enxergar, e o mais importante, Deus enche ele do seu Santo Espírito. A partir de então começa ali uma mudança no cenário do Evangelho. Por quê? Porque este Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Até então não havia tanto entendimento que a mensagem do Evangelho era para todas as nações. Havia um certo preconceito que começa a ser quebrado em Atos capítulo 10, quando Pedro recebe aquela visão dos animais impuros, e Deus diz a Pedro: mata e come. Ele disse: não, nunca entrou um animal impuro na minha boca. Aí Deus olha para ele e diz assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Esta visão tratava-se de um gentio chamado Cornélio. Pedro vai lá e prega para ele. Mas mesmo assim Pedro não é o apóstolo dos gentios. Quem é este apóstolo? É Paulo. É Paulo que vai invadir o mundo pregando o Evangelho. É Paulo que vai entrar nos territórios da Galácia. É Paulo que vai entrar na Europa e pregar o Evangelho pela primeira vez em território europeu, na cidade de Filipos. É Paulo que vai chegar na Ásia e por 3 anos vai pregar na cidade de Éfeso, e Deus vai sacudir aquela cidade com um avivamento poderoso.
A igreja continua marchando, a igreja continua crescendo, e o mundo agora começa a colocar um apelido na igreja. Qual é o apelido? Aqueles que alvoroçam o mundo. Aqueles que estão alvoroçando o mundo estão aqui, chegaram na nossa cidade. Aqueles que estão agitando o mundo estão pregando o evangelho aqui, estão expulsando o demônio, estão curando enfermos. Está acontecendo algo aqui. E o segredo dessa igreja marchar e ganhar espaço está descrito em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles tinham temor no coração, e os sinais de Deus acompanhavam esta igreja. Olha que coisa linda. O segredo desta igreja não estava na sua influência com os políticos. O império não via a igreja com bons olhos. A força desta igreja não estava no dinheiro. Eram homens pobres de dinheiro, mas cheios da graça. O segredo está: vamos ficar firmados na doutrina dos apóstolos. Vamos ficar firmados no ensino revelado por meio das escrituras do Antigo Testamento e dos ensinamentos do nosso Salvador. Vamos ficar em comunhão. Vamos agir como família. Vamos fazer com que os laços da fé sejam mais fortes do que os laços de sangue. Você é de Cristo, então você é da minha família. Eles também estavam ali firmes no partir do pão. Eles eram solidários. Nesta igreja aqui, quem fazia parte dela, ninguém sofria de privações, porque os mais ricos vendiam as suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos e diziam a ele: pode dividir com os pobres, pode dividir com quem não tem. Aleluia! Eles viviam em unidade, eles eram solidários e eles oravam. Queridos, existia muita coisa na igreja do período primitivo que não podia ser resolvido pelas causas naturais. Aí o que é que essa igreja fazia? Não tem outra saída, vamos orar, porque se a gente orar, Deus vai responder a nossa oração. Eles oravam e dentro deles havia temor. A palavra temor pode ser trabalhada em duas perspectivas. Temor no sentido de reverenciar a grandeza de Deus e confessar a nossa fragilidade humana. Mas temor também tem a ideia de medo. Não medo de Deus, mas medo de pecar contra Deus. Isso indica santidade. A força desta igreja estava na sua vida de santificação. Porque a guerra não era contra qualquer inimigo, era contra as trevas. E não se engane, as trevas observam a nossa vida. Você já viu o livro de Jó? Quando Deus diz assim: você viu o meu servo Jó? Ele disse: vi. Ele estava observando. Esta igreja vivia em santidade, e esta igreja tinha sinais. O interessante desta igreja é que aquilo que eles pregavam aconteciam. Eles acreditavam na autoridade do nome de Cristo para maravilhas extraordinárias. Cristo, no seu treinamento com esta igreja, disse assim: olha, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão falar novas línguas, se beberem algo mortífero não vai acontecer dano algum, e em meu nome vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e os enfermos vão ser curados.
eles acreditaram nisso. Ele disse: agora a gente vai para cima. E os sinais começaram a acontecer. Atos capítulo 3, Pedro e João vão agora para o templo, para a hora da oração, a nona. Um homem está ali em frente à porta formosa, olha ali para os apóstolos e pede uma esmola. Pedro diz: olhe bem para nós. E ele olhou na expectativa de receber algo financeiro. Mas olha o que é que Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pegando ele pela mão, ele deu um salto e entrou dentro do templo, glorificando a Deus. Atos capítulo de número 9. Pedro vai descendo por todas as regiões até chegar aos santos de Lida. E ele encontra um homem chamado Enéas em cima de uma cama. Aí Pedro diz assim: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta e arruma o teu leito. Na mesma hora ele foi curado. Paulo está pregando o evangelho em Listra. Aí tem lá um homem com problema nos pés. Aí Paulo está pregando e ele olha para o homem e diz: tem fé para ser curado? Oh, glória a Deus. Endireita-te agora. E o homem endireitou. Dorcas morreu. As pessoas chegaram, as mulheres dizem assim: ó, tá aqui os vestidos que ela costurava pra gente, faz alguma coisa, Pedro. Aí Pedro diz assim: fica aí fora, que eu vou fazer uma oração. Aí quando Pedro ora, Deus ressuscita Dorcas. Eita, Paulo está pregando, a pregação vai entrando. Pela madrugada, eu que está na janela cai. Todo mundo se desespera, morreu. Aí Paulo chega e diz: ele morreu não, está vivo. Ressuscita agora, menino. E o menino ressuscitou. Está agora Paulo pregando o evangelho em Filipos. Aí tem lá uma jovem com espírito de adivinhação que dominava o território. Aí ela começa a incomodar Paulo e diz assim: este que vos anuncia o caminho da salvação, sou um servo do Deus Altíssimo. Aí Paulo olha e diz assim: não é Deus que está usando a boca dela, nem é ela que está falando, quem está falando é o Espírito que atua nela. E voltando para ela, disse ao Espírito: em nome de Jesus, saia dela agora. E ele teve que sair porque os sinais estavam presentes. Quem é que acredita que Deus ainda pode nos dar a fé para nós vivenciarmos estes sinais? Abre essa boca e dá o teu melhor glória aqui nessa noite. Quem é que para uma igreja dessa? Ora Maia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Quem é que para uma igreja dessa? Uma igreja que tem uma fé viva no sobrenatural, que vive o evangelho que prega. Ninguém para uma igreja dessa. Mas nós não podemos omitir um fato: que diante de toda esta batalha, Satanás não ficou parado. Porque assim como ele é nosso inimigo, nós somos o inimigo dele. E ele vai tentar parar de todas as formas a igreja que está ganhando territórios. O que é que ele vai fazer, irmão Diego? Ele vai levantar 4 linhas de frente contra a igreja. A primeira coisa que eu quero destacar que ele vai fazer para tentar parar a igreja é introduzir o pecado no meio dela. Porque se existe uma coisa que enfraquece a igreja, são os pecados não tratados, escondidos, que ninguém vê, mas que Deus está vendo. E isso enfraquece a igreja como corpo. Quer ver isso? Atos dos Apóstolos capítulo 5. Ananias e Safira resolveram vender uma propriedade e depositar o dinheiro nos pés dos apóstolos. Só que Satanás entrou no coração deles e fez uma proposta. Qual é a proposta? Vende por um valor e diz que foi outro. Chega lá e diz que foi outro. Só que quem é que estava lá? Pedro. Quando Ananias chegou primeiro,
e disse o valor. Pedro olhou e disse: por que é que Satanás encheu teu coração? Se você não vendesse, estava nas tuas mãos, mas porque você mentiu, morreu. Safira chega depois, faz a mesma coisa, e sabe o que acontece? Morreu. Mas irmão Diego, era só uma mentira. Vai falar com quem matou, que não foi eu. Arabacamaraia. Eu só dou uma dica para você: não brinque com o pecado, porque o pecado gera morte. Porque Deus fez isso. A igreja estava num nível de santidade tão profundo que Deus não deixou naquele momento esse pecado atrapalhar a marcha da igreja. É porque você não está percebendo, mas Satanás está colocando os pratos para você se lambuzar, mergulhar no pecado para enfraquecer o corpo como todo. Mas nessa noite o sangue de Jesus tem poder. Peça perdão, porque você é a igreja. Eles tentaram, colocando o pecado. Satanás tentou também parar a igreja, sabe fazendo o quê? Colocando falsos ensinos dentro da igreja. Ele levantou pessoas que se diziam mestres para tirar a igreja do ensino apostólico, da doutrina sadia, e para colocar a igreja no caminho do erro. Quais eram as heresias que surgiram nesse tempo? Vou citar aqui algumas delas. Primeiro, a circuncisão. Paulo foi lá na Galácia, começou a pregar o evangelho verdadeiro. De repente chegou os falsos ensinadores e começaram a ensinar: para vocês serem salvos, vocês precisam passar pelo rito da circuncisão. Aí os gálatas começaram a abraçar esse evangelho. Paulo ficou sabendo, escreveu uma carta, e na minha linguagem ele disse assim: vocês são muito bestas. Como é que vocês abandonam o evangelho da graça para abraçar outro tipo de evangelho? Fique sabendo uma coisa: se um anjo do céu descer e pregar outro evangelho além daquele que já foi anunciado, seja anátema. Se a gente mesmo pregar outro evangelho além daquele que vocês já ouviram, que nós sejamos anátema. Não existe outro evangelho. O evangelho é o evangelho da graça. Agora, se vocês querem saber de circuncisão, vocês estão querendo saber se a circuncisão interfere na salvação? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma para Deus, mas o ser nova criatura. A estes que vivem conforme esta regra, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? O que importa para Deus nessa nova aliança não é você fazer o rito. O que importa para Deus é transformação de vida. O que importa para Deus é nascer da água e do Espírito. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem é que acredita nesse evangelho aqui? Mais uma vez eles chegaram querendo confundir a mente da igreja. E o que é que eles vão fazer? Vão desmerecer o sacrifício de Cristo. Eles começam a falar e dizer assim: nós precisamos voltar a sacrificar animais, para que o nosso pecado seja oculto diante de Deus e perdoado. Aí o escritor aos Hebreus começa a combater essa heresia. Diz assim: não precisa mais matar animais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo subiu na cruz para se sacrificar por nós. Não precisa mais sangue de cordeiro da terra, porque o sangue do Cordeiro de Deus já foi derramado de uma vez por todas para purificar os nossos pecados.
Aí João, para complementar o que o escritor aos Hebreus estava falando, ele diz assim, ó: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nesta noite eu quero afirmar: nós não precisamos de sangue de animal, nós já temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Isto é suficiente. Só que continuava a investida de Satanás. E agora a heresia é essa: este Jesus não é humano. Este Jesus é um espírito vivificado. Aí João diz: João começa a escrever a epístola e diz assim: peraí, apesar dele ser 100% Deus, ele é 100% homem. Apesar de no corpo dele, como disse Paulo, habitar toda a plenitude da divindade, a humanidade estava sobre ele. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo e se assemelhou aos homens. Aí João diz: e na forma humana ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, não errou. Ele sofreu como ser humano e venceu. Mas não para por aí. Agora chegam os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os liberais da época, aqueles do evangelho light, do Jesus só quer o coração e não o corpo. Aí eles começam a pregar e dizem assim: não, isso que os apóstolos estão falando de santidade, esse negócio, não, deixa eu explicar a vocês. A matéria para nada serve. Isso aí, ó, vai tombar, vai ser comido por bicho. O que Deus quer de fato é o seu coração. Aí Paulo diz assim: nicolaítas, arruma outra igreja para perturbar. Essa igreja aqui não. Porque a santidade que eu aprendi não é só da alma e do espírito, tem corpo também. Aí Paulo começa a escrever 1 Tessalonicenses 5:23, que o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo está dizendo: ei, Deus não quer só uma parte, não. Deus quer você por completo. Deus não quer você pela metade, Deus lhe quer por completo. Deus quer os seus braços, Deus quer os seus olhos, Deus quer o seu corpo, Deus quer a sua alma, Deus quer o seu espírito, Deus quer você por completo. Aleluia. As heresias não conseguem destruir a igreja. Porque os apóstolos estão lá defendendo a fé. Só que agora existe outra frente de Satanás que começa a incomodar a igreja. A frente da perseguição. Satanás tentou parar a igreja num período de 300 anos perseguindo. Foram 300 anos de perseguição. A perseguição começa logo em Atos dos Apóstolos capítulo 4, porque os discípulos estão pregando sobre ressurreição. Anás, Caifás, os opositores da fé cristã, se levantaram e disseram: vamos silenciar esses homens, prende todo mundo. Prenderam. Depois de um período preso, tiveram uma conversa com eles, soltaram e disseram: não preguem mais nesse nome. Aí sabe o que foi que Pedro respondeu para eles? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se vocês quiserem, a gente prega. Se vocês proibirem, a gente continua pregando. A gente deve satisfação ao nosso Senhor, não a vocês. Só que no capítulo 6 aparece agora o primeiro mártir da igreja. Quem é Estevão?
É morto por quê? Porque está pregando. A sabedoria que estava sobre ele era tão grande que os seus opositores não conseguem pará-lo. Aí eles pegam em pedras movidos de ódio, e antes de apedrejar aquele homem como o primeiro mártir da igreja, o texto diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele olha para os céus, vê os céus abertos, vê a glória de Deus, e ele vê Jesus que está à destra de Deus, em pé para recebê-lo. Aí antes da morte, em vez de amaldiçoá-los, ele diz: Pai, não impute esse pecado a eles. Morre agora Estevão. Atos capítulo 12. Tiago, filho de Zebedeu, é morto a espada de Herodes, decapitado. 64 depois de Cristo, Nero já tinha ascendido ao poder em Roma. Um grande incêndio acontece na cidade. 10 regiões da cidade de Roma são praticamente destruídas. Só que 4 regiões ficam praticamente intactas. As pessoas começam a colocar a culpa no próprio Nero, na sua loucura. Porém Nero percebe que as 4 regiões que não foram queimadas são os lugares onde os cristãos moravam. Aí sabe o que ele faz? Vou tirar essa responsabilidade em cima de mim. Quem fez isso foram eles. Imagine agora famílias inteiras que perderam tudo, que construíram a vida com a ideia que foram os cristãos que fizeram aquilo. Começou uma perseguição nunca antes vista na história. Para você ter ideia, os cristãos que lá moravam começaram a ser queimados em rua pública. Os cristãos que lá estavam começaram a ser jogados dentro do Coliseu para serem comidos pelas feras. E o que é que acontece? Satanás mira nos líderes da igreja, e a perseguição não fica apenas no povo simples, mas a perseguição agora começa nos apóstolos, e os apóstolos começam a ser martirizados. Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo. André, o seu irmão, é crucificado em uma cruz em formato de X. Bartolomeu é colocado dentro de um saco vivo e jogado dentro do mar. Mateus é ferido à espada e sangra até a morte. Tomé é morto por meio de flechadas. Tiago, filho de Zebedeu, já falamos, foi decapitado à espada. O outro Tiago, apedrejado até a morte. Simão foi morto na invasão de Jerusalém. E o apóstolo Paulo, também apóstolo, chamado por Cristo, decapitado em Roma. Escapam aqui 2, Filipe. Ninguém sabe se ele morreu martirizado ou se ele morreu de uma morte natural, mas João a gente sabe. Engraçado que Deus poupou a vida de João, não porque não tentaram matá-lo. Tito Flávio Domiciano, o imperador que ascendeu ao poder, chamou João e tentou fazer um espetáculo com o seu martírio. Chamou todas as pessoas daquela região, encheu um tacho de azeite quente para jogar João dentro desse tacho, todo amarrado para não ter como fugir. Só que quando João é jogado dentro do tacho, parece que ele está dentro de uma piscina. O azeite quente não consegue queimar a pele de João. Algo miraculoso acontece. O imperador tira ele dentro do tacho, e vendo que não podia matá-lo, o que foi que fez? Prende ele na ilha chamada Patmos. Porque Deus poupou a vida de João. A gente vai aprender agora. No meio de toda essa perseguição, no meio desse derramamento de sangue, era fácil ser crente, gente.
É natural eles começarem a pensar: será que vale a pena ir até o fim? Será que não é o fim da igreja? Será que vale a pena deixar a minha família para morrer como os apóstolos morreram? Aí Deus vai dar uma resposta à igreja que está sendo perseguida. João está preso na ilha chamada Patmos, e Deus vai arrebatar João em espírito até o dia do Senhor. E João começa a ver coisas, e ouvi uma voz que dizia: o que vês, você escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E diz João: e virei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro eu vi um semelhante ao filho do homem. Ele começa a descrevê-lo: os seus pés são como latão reluzente, as suas vestes são compridas de talares, no seu peito tem um cinturão de ouro, os seus cabelos são brancos como a lã, os seus olhos estão como chama de fogo, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, da sua boca está mais pálida dos fios, e a sua voz é como voz de muitas águas. E disse João: e quando eu vi, eu caí como morto, mas ele se aproximou de mim, colocou a sua deixa e disse: João, não tema, João, sou eu, João, o primeiro, o último, aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. Aplauda ele aqui nesse lugar. Quem é que veio adorar ele aqui nessa noite? Quem é que veio? Não, segura a tua mão lá em cima, vai, segura. Eu sei que dar glória a Deus de máscara é constrangedor, mas eu tenho uma boa notícia para você: dando glória, você não vai pegar coronavírus por causa disso. O máximo que pode acontecer é essa máscara pegar fogo hoje, mas se ela pegar, pastor Jean te dá outra. Mas não sai daqui sem adorar o Cordeiro de Deus. Deixa eu ver quem veio adorar. Ele está vivo. Este livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo em sua plena divindade. Porém, esse livro traz uma resposta para a igreja. Qual é a resposta? Quem morreu, quem foi martirizado, está bem. Eles estão sendo recompensados. Eles estão recebendo a coroa da vida. Eles estão sendo presenteados com uma pedra branca com o seu novo nome. Eles estão recebendo o direito de se alimentar da árvore da vida. Eles estão recebendo autoridade para reger as nações com vara de ferro no futuro. E eles estão assentados no trono, assim como Cristo venceu e se assentou no trono com seu Pai. Vale a pena porque tem uma recompensa. Mas não só porque tem uma recompensa, é porque estes que morreram por Cristo serão vingados. Em Apocalipse capítulo 6 tem a revelação dos selos que estão sendo abertos. Os primeiros 4 selos falam de 4 cavaleiros: o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo vermelho, o cavaleiro do cavalo preto, o cavaleiro do cavalo amarelo. Só que no 5º selo não fala mais de cavalos e cavaleiros. O 5º selo fala dos mártires. Quando o selo é aberto, João tem a visão dos mártires diante de Deus, clamando por justiça.
até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Aí o Senhor responde a eles: há um tempo estabelecido, espere um pouco de tempo, até que se complete o número daqueles que vão ser mortos por amor ao Evangelho. Mas quando este número se contemplar, o sexto selo será aberto. E o que é que o selo, o sexto, revela? A ira de Deus sobre quem perseguiu a igreja. Irmãos, quem mexe com a igreja mexe com o povo que tem dono. O selo é aberto e quem é que aparece? O Cordeiro de Deus, não como advogado, mas o Cordeiro juiz. Não cordeiro amoroso, mas o cordeiro irado. E o texto sagrado vai dizer que catástrofes naturais vão começar a acontecer. O sol vai ficar negro como saco de silício. Silício é um tecido usado antigamente em cerimônias fúnebres. Haverá na terra um sentimento universal de morte. O texto vai dizer também que estrelas vão começar a cair do céu, vão cair nos mares, tsunamis vão acontecer, terremotos, as ilhas vão começar a se mover dos lugares. Coisas estranhas vão acontecer. A lua se tornará como sangue. Mas o engraçado é que eles não estarão com medo das catástrofes que estão acontecendo. Eles vão se esconder dentro das rochas e dizer: caia as rochas sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado no trono e do Cordeiro, porque quem poderá subsistir a sua ira? É nessa hora que esses ateus de meia tigela vão descobrir que o nosso Deus existe, é verdadeiro, é poderoso. Quem é que concorda comigo? Joga a mão para cima e dá um brado de vitória. Eu estou ouvindo barulho de línguas espirituais aqui. Aproveita, vai. Só quem acredita nisso, oh meu Deus, jogue a mão para cima e adore o nome do Senhor. Está todo mundo confuso. A igreja vai desaparecer. Onde estão os meus irmãos? Onde está minha mãe que morreu por amor dele? Porque é que Deus não livrou ele? Porque Deus não livrou ela? Porque Deus deixou o Nero matar? Aí chega a resposta. Chega a resposta do Apocalipse. Aí chega nas igrejas e as igrejas começam a ler. Aí eles começam a dizer: vale a pena, porque eles morreram na terra, mas estão vivos lá no céu. Ai, Aragamanagasúria. A espada decepou a cabeça deles aqui na terra, mas lá no céu já tem coroa da vida descendo sobre a cabeça deles. Ah, o nome deles foi riscado aqui na terra. Não tem mais vida aqui na terra, mas lá no céu está escrito no livro da vida: vale a pena sofrer por ele. E a igreja continua. A expectativa é, depois que a gente matar essa liderança, depois que a gente matar os apóstolos, a igreja deixa de existir. Mas os apóstolos aprenderam com Cristo. Aquilo que eles aprenderam com Cristo, eles transmitiram. Oh, glória. Não tinha como matar, porque a mensagem já tinha ido mais além. Outros discípulos tinham sido formados, e quando eles mataram os apóstolos, Deus levantou aqueles que foram denominados na história da igreja como pais da igreja. Deus levantou Clemente de Roma
Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon, Orígenes, Atanásio, Tertuliano, Agostinho, entre outros. E estes homens começaram a sistematizar a nossa fé. Tudo aquilo que nós temos como ensino teológico começou com esses homens. Eles pegaram os ensinos apostólicos e começaram agora a condensar, a sistematizar doutrina da Santíssima Trindade, divindade de Cristo, divindade do Espírito Santo, eclesiologia. Aí a igreja começou a ser fundamentada na teologia. Porém, eles também foram perseguidos. Para você ter ideia, alguns deles morreram martirizados. Clemente de Roma morreu depois de ter uma pedra amarrada ao seu pescoço e ser lançado no mar, mas não desistiu da fé. Policarpo de Esmirna, ao ser levado para o martírio, foi questionado se ele queria negar a fé, e como resposta ele disse: eu sirvo há 86 anos a ele, e ele não me fez mal nenhum. Como blasfemaria contra o meu rei que me salvou? Depois ele foi ameaçado de morte e disse: ou você nega, ou você vai ser queimado vivo. Sabe qual foi a resposta dele? A chama que vocês vão me queimar se acende e logo apaga, mas as chamas do inferno são eternas. Pode me queimar, porque eu estou sendo queimado aqui, você é recebido em cima dos céus. Oramacamaia. Justino Mártir, o filósofo cristão, quando levado diante do prefeito e ameaçado de morte, ele disse: o meu sonho é sofrer por Cristo. Fazendo isso, você está me fazendo um favor. E ele foi açoitado, e ele foi decapitado. Os pais da igreja sofreram. Mas sabe o que eu acho interessante? Quanto mais se perseguia, mais crescia. Quanto mais matava, mais a igreja crescia. Isso é um milagre. Quanto mais eles morriam, mais os cristãos cresciam. Criou-se a ideia que o sangue dos mártires era a semente dos cristãos. Quando Inácio de Antioquia foi levado para ser martirizado, a igreja bolou um plano para tirar ele da mão, dos seus opositores. Sabe o que foi que ele fez? Escreveu cartas e disse: ninguém faça isso, não precisa, porque eu sou o trigo de Deus, estou pronto para ser moído por estas feras, para que eu seja apresentado como limpo pão de Cristo. Eu estudando isso, gente, eu comecei a ter vergonha de mim. Eu não tenho motivos para reclamar. Vou encerrar. A perseguição não parou a igreja. Só que Satanás levantou outra frente para parar. E essa sim foi complicada. A frente da mistura. Constantino ascende ao poder e acaba com a perseguição da igreja. Por um lado foi maravilhoso, mas por outro não foi bem assim. Porque as questões que surgiam dentro da igreja não eram mais resolvidas pela igreja, eram levadas ao imperador. O imperador que, na minha opinião, estava passando por uma falsa conversão, porque era o imperador que dizia que era cristão, mas fazia ritos pagãos. Era uma mistura grande. E ele agora estava determinando coisas dentro da igreja.
a própria heresia de Ariano foi defendida por ele, que dizia que Cristo não era Deus. Depois dele veio Teodósio e a coisa complicou mais, porque Teodósio instituiu a fé cristã ou cristianismo como religião oficial do império. Alguém pode dizer que maravilhoso. Não foi, porque a igreja começou a misturar a coisa, começou a gostar do poder, da voz de influência, e começou a perder o sentido real, as bases do começo. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, temor, orações, sinais, começou a desaparecer. E é nesse período que começa a entrar agora uma briga pelo poder, porque os papas são instituídos como uma autoridade, como representante legal de Deus na terra. E a teoria é: o Papa é infalível. Então não é mais a escritura que é inerrante, é o Papa que é infalível. A escritura é tirada do seu lugar de autoridade, agora é um homem que vai dizer as coisas, para não causar impacto. O que é que acontece? Eles começam a proibir a leitura das escrituras. Eles começam agora a fazer as cerimônias religiosas em outra língua, em latim, para que ninguém entenda. O povo agora começa a ficar leigo acerca dos assuntos da fé. Aí as heresias entram, cria-se o purgatório, traz para o seio da igreja os livros apócrifos, que não são tidos como inspirados. A ideia agora é salvação não pela graça, mas pelo pagamento de indulgências. Aí o que é que acontece com a igreja? A igreja entra no seu momento mais obscuro. A espiritualidade vai começar a ir embora. O negócio fica tão difícil que a briga no papado é tão grande que um começa a matar o outro. Um morre envenenado, outro morre assassinado. Por quê? Porque agora este lugar dentro da igreja se transformou em um lugar de poder e de influência na sociedade. Então todo mundo quer. A coisa começa a misturar, a essência começa a ficar perdida. Mas no meio de tudo isso, Deus ainda tem os seus remanescentes. Nós entramos agora na era dos pré-reformadores. Wycliffe, tradutor da Bíblia, Savonarola e John Hus. Esses homens começaram a protestar, dizendo: não, a igreja está indo pelo caminho errado. Não foi isso que Cristo ensinou. Sabe o que foi que o poder da igreja da época fez? Vamos silenciá-los, vamos acusá-los de herege. Mata Savonarola, mata John Hus. Só que a história vai dizer que quando John Hus está sendo preparado para ser queimado vivo, ele lança uma profecia. Ele diz: hoje vocês matarão um ganso, porque Hus significa ganso, mas nascerá um cisne que vocês não conseguirão matar. Ele estava profetizando a chegada de Martinho Lutero. 100 anos depois da sua morte, em 1483, nasce Martinho Lutero, filho de pais camponeses, um homem temente à morte e aos castigos de Deus. Aos 22 anos, depois de se encontrar em uma situação de perigo, em meio a uma tempestade, fez uma promessa a Santa Ana, dizendo: se você me livrar dessa, eu me torno monge. Apesar de um raio ter caído, ele não morreu, e ele cumpriu a promessa, tornou-se monge agostiniano. Contudo, mesmo sendo religioso, a certeza de salvação não estava dentro dele. Ele tinha medo de ser lançado no inferno por Deus. Aí ele começou a fazer coisas absurdas.
ele começou a se autoflagelar, ele começou a bater em si mesmo, ele começou a se agredir. Por várias vezes ele era encontrado desacordado por tudo aquilo que ele fazia. Mas um dia, ele abre a Bíblia e começa a ler Romanos. E está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele começa a ler, quando ele chega no verso de número 17 do capítulo 1, que foi a nossa leitura, ele se depara com esse texto: o justo viverá da fé. O Espírito Santo pega a escritura e coloca dentro da alma dele. E o intérprete dessa escritura foi o próprio Espírito. E ele começou a entender: se é pela fé, eu não posso pagar. Se é pela fé, não adianta se automutilar. É pela fé. A salvação é pela fé. É graça de Deus. Não sou eu, é Ele. Não são os meus esforços, foi o esforço dele na cruz. Não é o que eu faço, é o que ele já fez. E ao ler Romanos capítulo 1 verso 17, ele diz: senti que havia nascido de novo, e as portas do paraíso me haviam sido abertas, e todas as escrituras tiveram um novo sentido para mim. Aí a partir daí então, a fé começa a ser redescoberta. A igreja que estava no período obscuro começa agora a renascer. Por que, irmão Diego? Porque ele começa a escrever 95 teses para chamar a igreja para reflexão. Aí ele vai lá na capela de Wittenberg e prega na parede, que era o lugar onde os sábios colocavam as suas argumentações, chamando o povo para o debate. Só que isso não foi bem visto pela igreja da época. Chegaram diante dele e disseram: você tem 30 dias para tirar tudo aquilo que você falou. Martinho Lutero disse: eu não posso trair mais a minha consciência. Levaram ele diante do império. Ele disse: eu não nego aquilo que eu falei. O imperador decreta a sua morte. Aí aparece um homem, sequestra ele e esconde ele. Ele fica escondido dentro de um castelo, mas ele não fica inerte. Ele começa a escrever, e Deus começa a mostrar o que ele quer fazer com a igreja. Deus começa a mostrar como é que ele vai ressuscitar a igreja. Surge a ideia na mente de Martinho Lutero: essa verdade não pode ficar apenas com o clero. Todo o povo tem que aprender a ler. Todo o povo tem que ter acesso às escrituras. Só que ele não é pedagogo. Aí aparece quem? Comênios, para ajudar Martinho Lutero, para alfabetizar o povo daquela região. O povo começa a ser alfabetizado, começa a ter acesso às escrituras, porque ele começa a traduzir o Velho e o Novo Testamento. De repente o povo começa a olhar e dizer: a igreja da época está errada. O justo viverá da fé. É a fé que vai nos salvar, é a fé que vai nos levar para o céu. Martinho Lutero é o divisor. Depois de Martinho Lutero surgem outros: o Zwinglio, Calvino, Armínio. E a coisa começa a se movimentar. Deus começa a querer ressuscitar a igreja. Aí depois do período dos reformadores, o que é que Deus faz? Vou enviar um avivamento sobre a terra. Vou derramar o meu poder sobre a terra. Vou atrair esse povo de novo a mim. E depois da reforma protestante, Deus começa a derramar ondas de avivamento. Começando pelo ano de 1717, Deus levanta alguns nomes como George Whitefield, John Wesley e Jonathan Edwards. Esses homens começam a pregar o evangelho, e no espaço de 2 anos 60 mil pessoas aceitam a Cristo como Salvador. Em 1800 Deus levanta outra onda, e nesta onda aparece Charles Finney, o apóstolo dos avivamentos.
E ele diz: a igreja não pode ficar em 4 paredes. Vamos começar agora as cruzadas. E quando Jesus começar a salvar, vamos discipular esse povo. Vamos agora entrar dentro dos hospitais. Vamos entrar agora dentro das prisões. Aí começa a nascer as primeiras sociedades bíblicas, as primeiras sociedades missionárias. Começa a nascer também a escola bíblica dominical, para firmar a igreja na verdade das escrituras. Passa o tempo, 1857, no Canadá, e invade também a América. Deus começa a levantar William e Catherine Moody, fundadores do Exército da Salvação. Deus levanta Moody, o célebre ganhador de almas, que sozinho levou mais de 1 milhão de pessoas a Cristo. Deus levanta Hudson Taylor, o pai das missões no interior da China. Ele chega naquele país e começa a pregar, 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 pregar. Alguém pode dizer: o trabalho dele não tem valor algum? Tem, meu filho. Eita, depois de muitos anos, hoje a igreja chinesa é a igreja que mais cresce no mundo. Como assim, irmão Diego? Lá é o partido chinês que está dominando. O partido chinês está derrubando as igrejas. Mas você esqueceu do que Jesus disse? Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pode se levantar comunismo, pode se levantar ateísmo e todo tipo de ismo, nada vai parar a marcha da igreja. Só quem acredita nisso joga a mão para cima, vai. Dá para abrir a boca e dar o seu melhor glória. (1900) Deus agora vai derramar poder sobre a América. A América começa a ser sacudida por Deus. E no lugar chamado Rua Azusa, em Los Angeles, Deus levanta um homem de 2 metros de altura, negro, enxergava com um olho só, formado em teologia do lado de fora da sala por causa do preconceito racial. Esse homem era tão cheio de Deus que pessoas do mundo inteiro vinham participar das reuniões que ele fazia. E há relatos jornalísticos do New York Times que registram que pessoas vinham para a reunião e antes de entrar no ambiente já eram batizadas com o Espírito Santo na rua. Israel de Araújo, no dicionário do movimento pentecostal, vai dizer que tinha reuniões, que o poder de Deus era tão grande que crentes flutuavam na presença de Deus. Ah, irmão, eu não acredito nesse fanatismo, não. Eu acredito. Está escrito que Pedro andou por cima das águas. Se Pedro andou por cima das águas, porque aqui é um crente cheio do Espírito Santo, não pode flutuar. Deus começa a avivar a América. De repente Deus fala com os missionários americanos suecos. Dos suecos eu destaco 2: Daniel Berg e Gunnar Wingre. Vieram para o Brasil depois de uma profecia que receberam. Deus disse assim a estes homens: eu tenho um negócio com vocês. No lugar chamado Pará. Não havia Google na época. Eles foram para dentro da biblioteca e começaram a procurar. E encontraram Pará, Brasil. Deus está nos direcionando para esse lugar. E Deus depois em profecia falou o percurso da viagem e falou o dia que a viagem iria acontecer. Deus disse assim a esses homens: dia 5 de novembro de 1910, vocês vão até Nova York, peguem um navio até o Brasil. Quando eles chegam diante do guichê, na data marcada por Deus, eles pedem a passagem. Aí o rapaz que está vendendo diz assim: eu acho que vocês estão enganados. Não tem nenhum navio saindo hoje em direção ao Brasil. Voltem outro dia. Porém Deus tinha falado. E quando Deus fala, Deus não erra. Deus conhece as coisas antes delas acontecerem. O Senhor é Senhor do céu e do tempo. Sabe o que acontece? O homem percebeu que um navio chegou atrasado. O nome do navio, Clemente. E ele correu em direção aos jovens, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e disse a esses jovens: olha, vocês estão com muita sorte. Tinha um navio aqui atrasado que acabou de chegar. Esse navio tem por nome Clemente, e o itinerário é justamente o que vocês querem. Está saindo agora de Nova York em direção ao Brasil, Belém do Pará. Esses homens entram dentro do navio.
e dentro do navio eles já começam a ganhar almas para o Senhor. Eles chegam aqui no Brasil sem saber idioma, eles chegam aqui no Brasil sem dinheiro no bolso, eles chegam aqui no Brasil sem conhecer ninguém, mas na certeza que aquele que chamou a igreja se responsabiliza. Aquele que chamou se responsabiliza. Eles começam a pregar no Brasil e a mensagem deles é essa: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve ele voltará. A chama começa a acender na nação brasileira. O movimento pentecostal se alastra e o movimento de renovação entra nas igrejas, a tal ponto que hoje nós estamos aqui na Igreja Batista de Miramar, sentindo essa chama, sentindo esse poder, sentindo essa graça. Tem alguém sentindo esse poder aqui comigo? Tem? Olha para quem está ao seu lado e assim, abra a boca. Dois 2000 anos de história, Satanás continua tentando. Vou destruir, vou acabar a fé da igreja. Mas sabe quando isso vai acontecer? Aplauda o Senhor. E nós hoje aqui estamos fazendo o quê? Esperando a trombeta tocar. Essa é a mensagem de fé da igreja. Os últimos dias chegaram. O mundo convulsionou. As pestes estão se alastrando. Quem diria que um dia a gente teria que se reunir com máscaras? Quem diria que um dia a gente veria um governo mundial sendo desenhado, uma agenda da ONU chamada 2030, querendo colocar controle nas pessoas. Na China já tem pessoas que tem que andar, ou melhor, todas as pessoas têm que andar com um aplicativo de celular, e os guardas estão vendo se está verde, se está amarelo, se está vermelho o aplicativo. Se tiver verde, pode transitar na China. Se tiver amarelo, é ameaça. Se tiver vermelho, não pode sair de casa. O controle está sendo feito. O mundo está sendo preparado para o anticristo chegar. Eu estou vendo as coisas piorarem, mas eu não estou com medo. Sabe por quê? Porque a igreja ouvirá a trombeta soar. Nós se encontraremos com Cristo nos céus. Ah, irmão Diego, eu não acredito nisso não. Então tu não é igreja. Porque a base da igreja é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, e a prova e a convicção daquelas que eu não vejo. Eu não vi Cristo ainda, mas sei que Ele existe. Eu não tive encontro pessoal com Ele, mas eu acredito nas suas palavras. Que palavras são estas? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez. Eu virei outra vez. Eu vou dizer de novo para ver se você se alegra. Eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, e onde Ele está agora, estaremos também com Ele. Só quem tem essa esperança, joga a mão para cima e adora. Aplauda o Senhor neste lugar. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore o Senhor, agradeça a Deus. Aleluia. Eu canto louvores ao Rei dos Reis.
És tudo para mim, eu te adorarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luz e relâmpago, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 que era e é e há de vir, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Essa é só a primeira noite. Uma mensagem rica para os nossos corações, rica de Bíblia, rica de informações da história. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a raça eleita. Nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo de Deus. Que privilégio. Não despreze esse privilégio. Não desvalorize esse privilégio. Não trate como se fosse qualquer coisa. Sobre você está a principal marca, a marca do Cordeiro de Deus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.